senhores, está no ar a tendência do momento, Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E eu estou muito feliz que mais um episódio eu tenho você aqui comigo, o meu convidado especial é você que está aí atrás dessa telinha me assistindo, porque se não fosse por você, não existiria Trendcast, não existiria podcast nenhum e a gente não estaria aqui. Então, eu quero agradecer você que nos acompanha até hoje, viu? Só que tem uma coisa muito interessante que eu fico observando. Muitas pessoas assistem o nosso conteúdo, mas elas não se inscrevem. Então, se inscreva no nosso canal aqui. Ativa o sininho, compartilha para o maior número de pessoas que você conseguir, tá bom? E siga a gente nas redes sociais também, Trendcast Oficial no Instagram e no TikTok também, tá bom? Só que antes de apresentar o meu convidado especial, eu tenho a honra de recebê-lo aqui, eu preciso falar com você. Eu preciso te dar um aviso e fazer um anúncio. Você que deseja produzir um podcast, você que deseja produzir a sua imagem, você que tem uma ideia e até hoje você não conseguiu tirar essa ideia do papel, você não conseguiu produzir nada ou até procurou pessoas e essas pessoas te enganaram. Eu quero te dizer que a solução chegou. Você precisa conhecer os estúdios Trend. Tá vendo esse contato que está aqui embaixo? Você entra em contato com a assessoria ou você aponta a sua câmera para o QR Code que está aqui no canto superior da tela para você entrar em contato e começar a produzir a sua imagem. Mas por que eu vou começar a produzir a minha imagem? Por que eu vou começar a produzir um podcast? Hoje, nesses últimos dias, a maior ferramenta de divulgação, sendo da tua imagem, do seu conteúdo, do seu conhecimento, se chama de podcast. Então, eu mesmo, Pedro, quero te ajudar a começar a sair do chão. Exemplo, nós temos mais ou menos uns 7 meses no ar, alcançamos esses números de mais de 100 mil seguidores orgânicos no Instagram, mais de 10 mil inscritos aqui no YouTube e mais de 200 mil seguidores no TikTok. Então, vem para o Estúdios Trend, que aqui a gente faz o seu negócio acontecer. Eu estou muito feliz e quando eu disser o nome dele, eu peço que todo mundo bata palma aqui no estúdio, viu? Derruba esse lugar aqui. Eu estou muito feliz porque ele veio de longe, viu? E aceitou o nosso convite para estar aqui. Tem um conteúdo extraordinário. Ele é pastor, ele é pregador do Apocalipse. E enquanto a gente for conversando, você vai descobrindo o que ele é mais, tá bom? O meu convidado especial de hoje é o pastor Carlos Cardoso. Pastor, muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Amém. Paz, Pedro, paz todos os nossos telespectadores. É uma honra estar aqui e espero ser útil aqui no Trendcast. Eu fico muito feliz pela sua presença, viu? Eu costumo dizer, falo até para a produção, nós temos a gente costuma valorizar os nossos convidados, porque nós sabemos o tanto de coisas que acontecem no dia a dia, né? O tanto de empecilhos que acontecem, dores de cabeça, enfim, tantas coisas que acontecem, e para o convidado chegar aqui é motivo de honra para nós. Então, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, viu? E eu já quero iniciar esse podcast fazendo uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados para nós iniciarmos essa jornada que vai ser esse episódio especial. Estamos no episódio 52, é isso? É isso, produção? 52 episódios já. E a pergunta que eu quero fazer é: quem é o Carlos Cardoso? Quantos anos tem? Aonde nasceu? Você poderia falar um pouquinho desde o começo de sua vida? Então, Carlos Cardoso, eu tenho 43 anos, né? Nasci em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Vivi até os 3 anos lá apenas, quando meu pai faleceu, né?
E aí minha mãe ficou viúva, a gente veio para Joinville, Santa Catarina. E aí tem uma história, né, de vida, um testemunho, né? Eu sempre digo que um dos maiores problemas que a gente tem, Pedro, hoje, é a falta de paternidade, né? A falta de um pai é trágico na vida de qualquer ser humano. Verdade. E isso limita até o relacionamento das pessoas com Deus. E aí tenho, né, 2 irmãos, todos foram viciados em cocaína, inclusive eu. Eu entrei cedo ali com 14 anos, tive uma história trágica na cocaína até aos 18, onde Jesus me abraçou. Quando a morte, ou o cemitério, ou a cadeia queria me abraçar, Jesus me abraçou. E para a glória de Deus, né, hoje casado, tenho 4 filhos, tenho um enteado também, né, a minha esposa também é viúva. E tenho dedicado aí boa parte da minha vida, na realidade são 25 anos de ministério já, Nossa, anunciando o Apocalipse à volta de Jesus. Desde o início da minha conversão, eu fiquei fascinado com profecia e disse, eu preciso entender isso daqui. top. Agora, teve uma coisa que o senhor falou, muito interessante, né? O senhor disse bem assim, se eu errar, o senhor me corrige. A falta de paternidade prejudica o relacionamento com Deus? Com certeza. E o que eu vou falar aqui é uma coisa muito pessoal meu. Não está no roteiro nem nada, que eu achei muito interessante. E abro meu coração agora para dizer que em toda a minha vida, minha mãe, ela nunca foi casada com meu pai, né? Não era cristã, conheceu meu pai na escola, né? Me teve com 19 anos. Não, ela... Isso, 19 anos ela estava grávida, ok. E desde lá eu nunca tive um pai presente, né? E eu sempre me perguntei, e eu sempre via essa dificuldade de a questão do relacionamento com Deus, né? E digo, hoje eu tenho 27 anos, prego desde os 9 anos de idade, só que eu te digo uma coisa, nos dias de hoje, eu fui ter um maior relacionamento com Deus, eu tive que quebrar muitas coisas, passar por cima de muitas coisas. Então, me permita, antes de, né, a gente entrar num assunto, me explica um pouquinho por que a paternidade, quando a gente tem a falta da paternidade, prejudica no relacionamento com Deus. Então, são 2 coisas interessantes, né? Primeiro, paternidade e maternidade. Maternidade é o Espírito Santo. Se você não tem uma mãe que te consola, que te protege, que te ama, você tem dificuldade de ter relacionamento com o Espírito. E o pai é muito forte porque, assim, Pedro, quando eu digo que Deus é pai, infelizmente o cérebro humano ele trabalha dentro do visível para entender o invisível. Verdade. Então, toda vez que eu falo que teu pai te ama, Deus te ama, e ele é teu pai e ele quer ter o melhor. Aí se você não teve um pai presente, um pai que te abandonou, um pai que nunca esteve na reunião de escola, a imagem que você vai ter de Deus é do teu pai. Então, até você focar no verdadeiro amor do Pai Celestial, existem princípios que precisam ser quebrados. Primeiro é perdoar o pai terreno. Verdade. Porque enquanto você não tiver um relacionamento com teu pai, não importa quem ele seja, se for um bêbado, um drogado, te abandonou, se separou, abandonou tua mãe, é bíblico. O que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem em todas as coisas e te prolongue os dias na terra. É um mandamento com promessa. E essa falta de relacionamento com o Pai terreno afeta o nosso relacionamento com o Pai celeste. E Jesus, quando ele veio à terra, ele veio trazer a paternidade. Tudo que Jesus fazia era para honrar o Pai e glorificar o Pai. E Jesus disse, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Aí ele falou, né, se teu filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se te pedir um peixe, não vai dar uma serpente. E se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que vocês pedirem. Então, veja, Jesus trouxe, o amor do Pai é muito maior do que um pai terreno.
Mas para eu ter esse relacionamento com o Pai Celeste, eu preciso ter um bom relacionamento com o meu Pai aqui na Terra. E tudo que o senhor está falando me vem a lembrança do que eu passei. Porque a partir dos meus. Eu sou, infelizmente. Assim, meu pai não me criou. E eu, no meu ponto de vista da vida, quem pode levantar a mão para mim é quem me criou. No meu ponto de vista. Outros não concordam, mas esse é o meu ponto de vista. Então, pô, minha mãe que me levou no hospital, minha mãe que sempre esteve comigo. Então eu aceito uma correção da minha mãe. Do meu pai, não. Meu pai não me corrigiu, ele me agrediu. Enfim, foi para a justiça, mas já foi, já deu. Só que uma coisa muito interessante, porque eu fui agredido com 14 anos. Nos próximos 6 anos que se passam, foi um dos piores anos. E depois de 6 anos, eu consegui liberar o perdão. A minha vida só começou a ficar mais, assim, vamos dizer, tranquila, depois que eu liberei o perdão. Não pediu perdão para mim, mas no meu coração eu liberei o perdão. Então casa com tudo que o senhor acabou de falar. E aí alivia. E aí entra outra coisa, que eu sempre, quando eu ministro nessa área, eu falo, o nosso pai, muitas das vezes, ele não consegue dar aquilo que ele nunca recebeu. E isso nós também somos assim. Então, aí se você puxar o histórico do teu pai, não conheço, mas muitas vezes o bisavô abandonou a avó, o vô abandonou a avó, e a história vai se repetindo. Né? Por que o pai nunca abraçou e disse que ama? Porque ele nunca ouviu isso do pai dele. Então, muitas vezes a gente cobra coisas dos nossos pais sem saber a história deles. Isso seria uma certa maldição hereditária ou não? Sim, eu não acredito, né, em termos, eu vou colocar bem entre aspas, em maldição hereditária. Eu gosto muito do termo de raiz geracional. A gente tem uma raiz geracional que é bíblica, né? O que a Bíblia diz lá em Êxodo 20? Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Caramba. E eu faço misericórdias até mil anos daqueles que me amam e obedecem meus mandamentos. Forte isso. Então, assim, a gente tem raízes geracionais, que muitas das vezes a história se repete. Então, quando você, por exemplo, a pessoa está com sintoma de câncer, ela vai no médico. Qual é a primeira pergunta que o médico faz? Seu pai tem alguma coisa, sua mãe tem sua genética. Tem? Por quê? Porque ele já vai puxar o histórico genético. Por que a gente pode herdar a genética e não o espiritual também? Verdade, são coisas que se repetem. Mas não seria uma maldição hereditária. É algo enraizado. Tá. É uma raiz de pecado que está na família que gera uma sequência. A única forma de você quebrar isso é o arrependimento. E aí é algo que pouco se ensina, pouco se fala. Só que a questão... Eu gosto muito, o pessoal fala muito da questão que isso é coisa do Antigo Testamento. Mas quando você faz uma exegese de Mateus 23, versículo 28 a seguir, Jesus está pegando os fariseus e ele vai falar sobre o pecado deles. Que eles disseram bem assim, veja, vai entrar a era da graça e o juízo que Jesus declarou em Mateus 23 se cumpriu na era da graça. Sim. Então, o que Jesus falou, né? Vocês dizem, eles diziam, os fariseus, se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, olha o pecado dos pais, nós não teríamos matado os profetas. E aí Jesus disse, vocês adornam os túmulos dos profetas, enfeitam os túmulos dos profetas que foi matado pelos pais deles. Vocês testificam por vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Aí Jesus disse, enchei vós a medida do pecado. Essa foi a palavra de Jesus. Que a medida do pecado dele se encheu, para que caia sobre vocês. Está lá no texto. O sangue desde Caim. Aí ele fala do sangue de Zacarias, que o sangue de Zacarias ali, ele está relacionado a 400 anos antes. Foi no tempo de Zacarias que o sangue de Baraquias, quer dizer, 400 anos antes, no tempo de Zacarias, foi caído sobre o altar.
E aí o que acontece? O que Jesus está falando? Que todo o sangue derramado, que toda a morte dos profetas que o pai deles praticava e eles estavam praticando, iria cair sobre aquela presente geração. Nossa. E aí Jesus fala do futuro. Vocês vão matar aqueles que eu vou enviar. Apedrejados, olha só, crucificados, e vocês vão matar nas próprias sinagogas. Olha o que Jesus estava dizendo. E aí o que acontece? Mateus capítulo 23, no verso 37, Jesus faz lamento de Jerusalém. Ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das asas, como as galinhas ajuntam seus pintainhos. E aí, o verso 38, Jesus diz assim: a vossa casa ficará deserta. Então, Jesus estava falando que a medida do pecado dos pais daquela geração caiu sobre eles. E que Jerusalém ficaria deserta. E que o sangue que foi derramado, aí ele foi desde de Abel até Baraquias, no tempo de Zacarias, 400 anos antes, e o sangue que eles iriam derramar, que foi a morte dos apóstolos e a morte do próprio Cristo, iria cair sobre aquela presente geração. O cumprimento disso foi no ano 70, quando Tito destruiu Jerusalém. Se você estudar a história, Jerusalém se transformou num rio de sangue, e os judeus foram espalhados sobre o mundo no ano 70, e Israel só ressuscitou dia 14 de maio de 1943. Quer dizer, a punição foi: a presente geração será punida, não só pelo pecado que vocês estão fazendo, pelos pecados que vocês farão, mas vocês falam com a própria boca de vocês que vocês são filhos daqueles que matam os profetas. Então veja, Jesus estava dizendo: eu vou trazer juízo sobre o pecado dos vossos pais. Então, qual é a única forma de romper isso? É Daniel 9. Quando você lê Daniel 9, é muito forte esse assunto, né? Sim. Daniel 9, ele vai falar, no verso 2, que ele estava consultando a profecia e ele encontrou no livro de Jeremias que o tempo que Israel iria ficar na Babilônia seria de 70 anos. Mas quando você pega Daniel 9, versículo 14, 15, 16... é muito forte o que Daniel revela ali. Você vai ver que Daniel vai pedir perdão pelo pecado de Israel. Mas no verso 16 ele diz: Senhor, perdoa-nos pelo pecado dos nossos pais. Aquilo que eles cometeram. Ele pede perdão pelo pecado dos pais, dos antepassados. Ele pede misericórdia. E a única forma de a gente romper isso é se desvincular disso. E aí tem muita gente que vive dentro de uma limitação genética e espiritual. A gente não herda só a questão genética da família, a gente herda a questão espiritual. E quem é casado, por exemplo, vai se identificar. Você olha para o teu marido e você está vendo o teu sogro. Você olha para a tua esposa e você está vendo tua sogra. Você é idêntica à tua mãe. Isso acontece na briga de casa. Você é idêntica a teu pai. Porque você está enxergando no cônjuge o que está acontecendo lá na outra casa. Está se repetindo a história. E tem muita gente, Pedro. E isso não é salvação, não interfere em salvação, tá? Isso interfere em vida abundante. A salvação é algo que foi dado a partir do momento que você professa. A salvação é por fé. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Não. Você aceitou Jesus, teus pecados foram perdoados. Agora, o que me impede de ter uma vida abundante? Muitas das vezes são raízes geracionais que precisa aí fazer um mapeamento e principalmente se desvincular do pecado. João 10,10, o que Jesus diz? Por mais que dentro do âmbito teológico, o ladrão ali não é o diabo. Existe uma questão teológica, né? Mas vamos lá. Mas quais são as obras do diabo? Não é errado, eu acredito, colocar no texto, porque o diabo mata, rouba e destrói. Então, o ciclo de morte, de destruição e de roubo, o roubo de você nunca conseguir alcançar teus objetivos e sempre que você está perto parece que aquilo é roubado de você, é espiritual. E o que Jesus veio fazer? Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então veja, o que prende as pessoas no mundo espiritual, e eu sempre afirmo isso, Pedro, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Também falo isso. Então, quando você peca, quem assistiu não foi só o céu, foi o diabo.
E quando você peca e não confessa e não se arrepende, o diabo tem uma legalidade contra a sua vida. Mas, E geracional isso pode ser também. aproveitando essa questão, mas e quando é um pecado premeditado? Porque existe aquela questão, você está andando na marginal, se você quiser, você bate o seu carro. Pronto. Se você quiser, você... Mas e se alguém bater na traseira e você bater no da frente? Eu bati, mas porque alguém bateu em mim. Vamos dizer assim, é um pecado que foi premeditado, que um você fez sem... Porque na minha visão existe, se eu estiver errado, o senhor me corrige, mas existe aquele, eu cometi um pecado, mas foi porque eu estava extremamente fraco, ou algo me levou. Um exemplo, o cara é cristão, enfim, independente da sua... Tá lá dirigindo, aí o cara vem, bate, aí ele solta um palavrão. Mas ele soltou um palavrão porque alguém bateu. Então levou ele a um pico. Só que tem gente, e quando a pessoa não aconteceu nada, mas ela peca porque é a fraqueza dela, só que ela já está pensando, eu vou pecar, mas depois eu vou pedir perdão. Então, o que acontece? O pecado ele só tem força na nossa natureza. Existem duas questões. Por exemplo, o nosso cérebro, a gente é apenas 5% consciente. Isso é psicanálise pura, mas o ser consciente que está aqui hoje, agora é só 5%. Nós somos, aí existe um período, um estágio intermediário no cérebro entre o consciente e o inconsciente. E o que acontece? Muita coisa que a gente faz não é pelo consciente, é pelo inconsciente. Por exemplo, o que você bateu e falou palavrão? Se você foi buscar é porque seu pai agiu dessa forma, sempre. Tá no teu inconsciente. Você tá entendendo que tá... Desculpa, mas... não, só pra agregar na que você tá falando, eu falo pela minha vida. O meu pai, assim, ele gosta de beber. O negócio é álcool, né? Todas as vezes que aconteceu algum problema na minha vida, era o que me dava vontade. Sim, tá lá no inconsciente, porque você via o teu pai se refugiando na bebida. Então, aquilo, o teu cérebro... E isso é incrível, é desde a gestação, tá? Se você foi rejeitado no ventre, você carrega uma rejeição. E então, o que acontece? O inconsciente, por exemplo, quem é casado, tem filho e apanhava quando era pequeno do pai. Aí quando cresceu, falou, não, se eu casar eu nunca vou bater nos meus filhos como meu pai me bateu um dia. Quando você vê, você está fazendo pior do que teu pai fazia. Porque o que se apodera de você quando o teu filho apronta? Não é o teu consciente, é o que está lá no inconsciente guardado. Você está agindo da mesma forma, porque está armazenado dentro do teu cérebro. Porque o nosso cérebro ele tem esse poder. Então, é por isso que muita gente não tem processo de continuidade. Tem pessoas que não conseguem terminar nada. E não é pelo consciente. O teu consciente quer começar a ler um livro e terminar o livro. Quer fazer uma faculdade, quer estudar, quer orar, quer ler a Bíblia. Mas aonde está o bloqueio? Por que eu não consigo terminar nada que eu começo? Daí, se você for puxar, está no lixo armazenado no cérebro. Então, é sempre bom a gente fazer o detox do cérebro. Forte. E aí vem a questão do pecado. Por que muitas das vezes a pessoa peca e vive pecando? Não, seu pecado... O pecado ele só tem força na natureza humana enquanto ele está encoberto. O pecado ele só rompe, ele só perde força a partir do momento que ele é confessado. Eu tenho que trazer à luz. Veja que Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, existe uma necessidade, e isso é psicológico. Por que a Igreja Católica tem confessionário, sim, mas a Igreja Católica tem o dia do perdão, que é o dia que os católicos fazem fila lá diante do padre para confessar pecado. E aí o padre diz o quê? Vai rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, creio em Deus Pai, Ave Maria, a pessoa vai lá, reza, se levanta e vai para casa. Ela vai para casa pesada ou vai para casa leve? Te pergunto. Eu acredito que vai leve. Que ela descarregou algo que estava sujando a alma dela. A necessidade de falar. Existe uma necessidade no nosso inconsciente de falar. Então, enquanto o pecado está em oculto, ele sempre vai se manifestar na nossa natureza.
Então, como é que eu curo isso? Aí, veja bem, Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e então venha o tempo de refrigério sobre a vossa alma. Agora, a pessoa tem o pastor. Além dela confessar o pecado a Deus, ela precisa confessar o pecado para o seu pastor? Então, o que Jesus disse? Ó, se eu te vejo pecar, o que Jesus disse? Jesus, ele deu eu vou até ti e converso contigo. Você não aceitou ser corrigido. Olha só o que Jesus disse. Traga uma testemunha. Você não aceitou a correção. Leve até o sacerdote, não foi? Tiago disse o quê? Confessai as vossas culpas uns Aos outros. aos outros. Infelizmente, esse termo de sacerdotal de confissão de pecado é católico, tá? A religião não suporta isso. E hoje, infelizmente, Pedro, a gente tem que ser realista. Porque eu atendo muita gente. Toda segunda-feira eu atendi algo interessante, né? Para se falar. Agora, é bom falar isso. Eu atendi só para você entender, eu atendi uma pessoa de Moçambique que se converteu. Ela fazia parte da magia das religiões afro. Crente, ela está no 3º casamento e a família dela influenciou ela a fazer magia para os 3 maridos. Para os 2 maridos e o namorado que ela está agora. E a magia do namorado dos outros, os demônios pediram roupa. E do namorado, o demônio pediu o sêmen dele. E ela levou aos demônios. E ela me ligou para confessar. E ela nunca tinha confessado. Junto confessou 2 abortos. Jesus, que ninguém. amado. Ela falou, pastor, eu nunca contei isso para ninguém. Agora, participou de igreja todo esse tempo. Só que aí eu preciso entender a origem. Moçambique. É na África. Mas mesmo assim, olha o mundo espiritual. E aí, como é que o diabo está trabalhando? Estava, né? Porque ela chorou de gritar. Ela gritava do outro lado do telefone conversando comigo. Ela nunca conseguiu falar isso com ninguém. Olha a necessidade do alívio da alma. E como é que estava? Desejo de suicídio nela e um namorado todo momento falando que iria tirar a sua vida. Forte. Então, a necessidade de confessar e pedir perdão, não só pelos nossos pecados, como pecados dos nossos pais, ele existe. E é maravilhoso quando você encontra alguém para te ouvir e você... Eu falo por uma questão, eu tô tentando conduzir aqui, porque o pastor tem um outro podcast que ele já vai ter que sair aqui, e eu já quero entrar aqui no propósito das minhas curiosidades, enfim, no forte do pastor. Mas eu também acredito nessa questão de conversar. Eu acho que vai pela questão também da pessoa bater o olho e se sentir seguro para falar. Exemplo, eu não vou falar uma coisa minha que eu não me sinta seguro para falar para uma pessoa, porque para mim falar sobre um pecado, exemplo, tem um pregador do evangelho e ele tem um pecado ali, está prejudicando ele, mas assim, ninguém sabe e tal. Só que para ele chegar a falar para alguém, ele tem que confiar que aquela pessoa não vai falar para ninguém. Pastor, parte muito dessa questão da confiança da pessoa. E aí entra uma coisa. No âmbito de altar e tal, você precisa confessar para alguém que viva a palavra. Forte. Não é você confessar para outro pecador como você, que muitas vezes pratica o que você pratica, que está tudo no mundo espiritual e o diabo está amarrando todo mundo. Então você precisa encontrar alguém que tenha luz, que tenha clareza, que tenha autoridade, né? O que Jesus disse? Mateus 16:19. Tudo que concordares, está no plural. Então vamos colocar: sim. Tudo que 2 de vós concordarem na terra será concordado ligado no céu, tudo que 2 de vós desligarem na terra será desligado no céu. Veja, está no plural o texto. É concordares, não é concordar. Precisa de alguém para desligar e precisa de alguém para ligar. Então, essa questão, existe uma necessidade.
E principalmente nessa geração, Pedro, para a gente mudar o assunto, né? Que a gente está numa geração em que a carne está muito aflorada. A nossa carne é muito mais alimentada que a nossa vida espiritual. A gente está conectado à internet e a gente não tem que ser hipócrita. Não, a O internet. conteúdo de internet, ele consome a nossa alma. Tudo está nos distraindo da presença de Deus. E o pecado, ele se manifesta na carne. Então, se você alimenta com os olhos só coisas orgias, se você só assiste séries violentas, séries sexuais, teu desejo sexual vai ser aflorado. Você é alimentado por aquilo. E a gente tem que ser sincero. Quanto tempo... Isso é pesquisa. Essa geração ora 15 minutos por dia. Quando ora, tá? Então, veja bem. Você não ora. Se a pessoa ela chega a orar 15 minutos por dia, será que ela lê a Bíblia durante o dia? Será que ela no culto... Vamos lá. Se a pessoa vai no culto 2 vezes por semana, ela foi na quarta e foi no domingo. Vamos colocar que ficou 4 horas dentro da igreja. Quanto desse tempo de 4 horas dentro da igreja foi para Deus? Então, ela está ouvindo a pregação com o coração em casa. Você está entendendo? Parece que a gente está dentro de um convívio religioso, mas desconectado do céu. E a nossa carne ela está muito mais alimentada do que a nossa vida espiritual. É verdade. Então, a gente precisa, primeiro, se desvincular do pecado através do arrependimento, confissão, e tentar viver uma vida de santidade, de separação e consagração a Deus. Eu entrevistei, você ouviu falar do pastor Ilídio Boaventura? Ele é um angolano, né, veio para o Brasil, para a gente entrar no assunto, e ele falou que a única coisa, o que ele percebeu aqui do Brasil, ele falou assim, ó, na Angola, a potestade que reina lá te aproxima da oração. Ele falou, aqui do Brasil te afasta da oração. Porque a questão sexual daqui é muito grande. É muito grande. Então vamos lá. Voltando ao assunto da sua história, pastor, até quando que a questão da paternidade influenciou na sua vida? Então, até a minha conversão, né, depois que eu me converti, eu me rendi mesmo ao Senhor. Essa questão foi curada, porque eu sempre disse que Deus é meu pai. Esse relacionamento de paternidade com Deus sempre foi muito forte na minha conversão. Parece que Deus preencheu, né? O que eu procurava na droga, na orgia, no pecado, na balada, preencheu de uma forma e eu entendi, eu tenho um pai. Então, forte. E Deus é um pai que fez o que o meu sonho se realizasse. Então, hoje eu digo assim, o que eu já vivi no Evangelho com o Pai Celestial, e para mim já é sobrenatural. Porque a história que ele criou, né? Os sonhos que ele sonhou, eu estou vivendo. Então, é tremendo. E quando que surgiu essa vontade de se aprofundar tanto no livro de Apocalipse? Então, duas questões. Primeiro que eu ouvi alguns pregadores do Apocalipse, eu não entendi nada do que eles falavam. E isso me gerou uma questão assim, eu preciso entender esse livro. E aí eu sempre digo, eu fiz uma campanha, eu morava em Curitiba, eu morei 12 anos em Curitiba, e eu fiz uma campanha de 30 dias de oração no monte, de dia. Nunca gostei de orar no monte à noite, porque eu acho muita bagunça, muita coisa acontece no monte à noite. Mas de dia para você, eu gostava de dia porque eu levava livro, Bíblia, né? E ficava meu momento. E eu passei 30 dias e teve dias que choveu, aquela coisa de crente novo, né? Aquela pureza. Primeiro amor. De chuva eu estava debaixo da árvore lá clamando, mas eu coloquei a Bíblia na cabeça todos os dias. Eu falei, Deus, me revela o Apocalipse de uma forma que as pessoas entendam o que está escrito nesse livro. Forte. E aí Deus me deu uma senha, que é a clareza, né? Muitas vezes as pessoas ouvem e dizem, não, é dessa forma. É fácil entender com clareza. Então, é algo espiritual, é algo que eu busquei por não entender o que os outros pregavam. E outra questão poucos pregadores do Apocalipse. Tem muito pregador, né? De milagre, agora, de pregar profecia, são poucos. E eu vi uma necessidade nessa área. Eu falo até por experiência própria. Eu tenho dificuldades e falo sem problema nenhum, de entender esse livro do Apocalipse, né? Então minha pergunta é, pastor, como que
como que o senhor conseguiu decifrar, entender o livro de Apocalipse? E se pudesse falar para alguém assim, olha, para você entender o livro de Apocalipse, você tem que entender isso aqui. Então vamos lá. A chave do Apocalipse está no capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse. E o capítulo 12 do Apocalipse responde à questão da segunda pergunta. Primeiro, capítulo 1. Nós aprendemos algumas coisas no versículo 1. Primeiro, revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse ele é um livro tão forte que a revelação, a autoria do livro é o próprio Jesus, não é João. Verdade. Jesus disse o quê? João escreveu o quê? A revelação aqui é de Jesus Cristo. Né? Aí você vai ver as cartas, você vai ver Paulo, Lucas, tudo lá no início do livro. Agora, a revelação do Apocalipse é do próprio Jesus. Segunda coisa é a palavra revelação. Só espiritual tem revelação. Veja, revelação. E o significado do Apocalipse é esse. Né? É tirar o véu, é tirar das sombras e trazer clareza. Então, a autoria do livro é de Jesus e ele é uma revelação. E isso mostra o quão espiritual é o livro do Apocalipse. Por que é espiritual? Porque o Apocalipse ele me desconecta da terra. Ele não é um livro de destruição, ele é um livro que vai me levar sobre o estágio eterno. Sim. Tanto do salvo como do não salvo. Então ele me desconecta da terra e vai dizer, existe continuidade da minha história. Aonde que eu vou passar essa continuidade? Agora veja, está lá no capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Olha a chave. Qual é a função do Apocalipse? Revelar o que não aconteceu ainda. E aí nós temos gatilhos mentais. Então, por exemplo, eu só consigo entender o mundo de hoje, por exemplo, o mundo político, o mundo religioso, o mundo econômico, através do Apocalipse. É muita clareza quando você olha para o mundo político. Nós estamos caminhando para o totalitarismo, para a tecnocracia. Nós estamos dentro de uma teia de inteligência artificial que vai controlar tudo que a gente faz. E isso através de governos. Os governos estão autorizados. São Paulo aqui está vendo isso. Quantas pessoas foram presas por reconhecimento facial? Verdade. Esses dias no estádio ali, parece que encontraram mais de, eu acho que foi 13 ou 100 pessoas foragidas dentro do estádio de futebol por reconhecimento facial, porque eles entraram e vai colocar o rosto. Sim. Então, veja bem, uma tecnocracia que vai nos vigiar e vai nos monitorar. Nós estamos, a questão religiosa, nós estamos diante de uma unidade religiosa. A teologia inclusiva e humanista, ela está em todos os altares. E isso é uma teologia do anticristo, é do afastamento da verdade para as pessoas acreditarem na mentira. O sistema religioso está unificado. A gente teve o bispo aí, assembleiano, não vou dizer, mas ele foi lá no Vaticano e chamou o Papa de Vossa Santidade. Eu sei que é. Então, assim... Ele ungiu um gato, né? Ungiu o gato dele a diácono, um gato preto, e colocou uma poltrona no púlpito para o gato. Então, assim, o que a gente está vivendo? Né? E a gente vê os pastores ponderando o que se prega no altar, né? E o sistema religioso é um sistema do afastamento da verdade. Aí o sistema econômico, nós estamos caminhando, principalmente no Brasil, né, que está visível isso. Sim. O Drex está sendo testado, fim de dinheiro físico por dinheiro digital. O dinheiro digital é o fim da nossa liberdade. Pronto, é o que... Sistema da besta. Então, assim, você não vai poder comprar e vender se você não estiver dentro do sistema. E o sistema está aí, exonerando tua liberdade com o fim do dinheiro físico. Então, não é claro isso? Então o que acontece? Quando eu olho para o mundo através do Apocalipse, eu vejo o Apocalipse em cena diante dos meus olhos. Agora, por que essa geração não entende? 2 gatilhos mentais. Fake news e teoria da conspiração. Então, a teoria da conspiração, todo filme de Hollywood, eu não sei se você sabe, tem agente da CIA e do Pentágono dentro do estúdio, tá? Não é... Por quê? Porque existe uma mensagem preditiva sendo lançada no cérebro das pessoas. Ninguém cria nada sem saber o propósito daquilo que está criando. Então, tudo que está sendo projetado diante dos teus olhos no entretenimento, ele tem um propósito de afetar teu cérebro.
e de desvirtuar você da realidade. Então, eles mostram aquilo de lá para você. Por exemplo, quando eu falo, você está vendo agora carros voadores no mundo todo. Isso já foi propagado no Jackson em 1970, no desenho. Robô dentro de casa, que já é uma realidade hoje. Então, já vinha uma mensagem preditiva. Exterminador do futuro, transhumanismo, tecnologia quântica, sistema de inteligência e monitoramento, também. Matrix. Tudo já foi programado, então eles sempre mostraram. Mas né? Eles mostram dessa forma para ir acostumando o seu cérebro. E a pessoa não acreditar que aquilo é verdade. Então a teoria da conspiração, a CIA sempre teve, né? Que eles falam que são os conspiradores, mas não é os conspiradores, são aqueles que sabem a verdade. Então quem sabe a verdade e enxerga o mundo como ele é, ele tem o título de teórico da conspiração. Porque é uma realidade tão clara que eu não quero enxergar. E agora, após pandemia, veio o pior, Pedro, que é o fake news. Verdade. Então, as pessoas ficarem hipnotizadas numa tela, qualquer notícia muito forte que você recebe, o teu cérebro ele já tem um gatilho mental. Isso é fake news. E digo mais, hoje a inteligência artificial está tão espantosa assim, porque se alguém quiser, pega essa entrevista que estamos fazendo aqui, esse podcast, e consegue colocar a fala que quiser em mim. E parece que é eu que estou falando. Basta eles ter 10 minutos da tua fala. Em qualquer vídeo que você tenha 10 minutos, eles transformam você falando em qualquer... E parece que a gente que está falando. Sim. Agora, para começar a colocar fogo nesse podcast aqui. Não, agora, deixa eu só responder. Agora, sim. A questão, como eu faço para entender o Apocalipse? A segunda pergunta, vamos lá, só para mim já passar a dizer. Capítulo 12 do Apocalipse. Capítulo 12, a mulher e o dragão, né? A mulher vestida de sol com a lua debaixo do pé, com uma coroa de 12 estrelas. Então, e aí vem, a mulher é Israel, a vestimenta de sol é a glória de Deus que envolve Israel, a mulher estava grávida de Cristo, a perseguição do dragão, a semente da mulher. Então, o Apocalipse 12, ele revela, para mim entender o Apocalipse, eu tenho que entender o Gênesis. Então, eu tenho que, desde a queda, a descendência de Abraão, da onde vem a semente da mulher, né? E aí você vê que existe toda essa perseguição do dragão, a questão da morte dos primogênitos. Sim. Então existe dentro do dispensacionalismo clássico também, a gente vai ver a dispensação da inocência, consciência, governo humano, lei, graça e juízo, né? As dispensações, elas são claras, o estabelecimento de um propósito para cada era, e em todas as eras a única coisa que Deus requer do homem é que ele se separe do pecado, que ele obedeça a sua palavra e se submeta ao seu propósito. Então quem se separa do pecado, crê na sua palavra e se submete à vontade é preservado. Os desobedientes são retirados de cena, daí vem o juízo. Então veja que Deus sempre preservou os fiéis. Sim. Como vai preservar os fiéis através do arrebatamento. Então a forma de você entender o Apocalipse, que é o fim da história, você tem que entender o início. O início da história. Agora pode botar fogo. Antes de... Uma curiosidade minha mesmo que eu pensei aqui. Tem algum porquê que Deus escolheu João para escrever esse livro? Então... Existe o termo, muitos teólogos afirmam, né, que Paulo disse, né, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem jamais desceu ao coração do homem o que Deus tem revelado, tem preparado para aqueles que o amam. O pai João teve a revelação, porque João entrou lá e revelou como vai ser a Nova Jerusalém, como é a sala do trono. Como e fico imaginando a responsabilidade dele de escrever algo do céu de uma forma terrena. E exilado, né? E preso. E aí vem a intimidade, né? João foi o único que reclinou a cabeça no pé de Jesus. João foi o único que viu Cristo na cruz, né? João cuidou de Maria. Você vê lá em João, no texto do capítulo 19, eis aí a tua mãe. É forte. Ele levou ela para casa e cuidou de Maria. E também, né, João foi o discípulo do amor. Então, entra nessa questão, né? Por que João, sendo discípulo do amor, revelou o Apocalipse? Não é? Porque Deus tentou revelar para Paulo, não foi? Não,
Paulo Tem existe um muita texto lá, escatologia. um negocinho que ele falou, no momento que ele estava ministrando, se eu não me engano, que a minha cabeça está ruim, e ele é tomado de espírito, só que ele começa a falar, só que ele fala que não era lícito, alguma coisa assim. Sim, é isso, é esse texto né? Um homem foi levado ao terceiro céu, ele nem se colocou na pessoa, que viu coisas inefáveis e tal, tal, tal. Então, veja bem, existe escatologia nas cartas paulinas, né? A ponto que Paulo acreditava que seria arrebatado. Né? Paulo, quando escreveu em 1 Coríntios 15, 51 e 52, ele depois disse assim, depois nós seremos transformados. Ele falou da ressurreição dos mortos, e ele disse, nós seremos transformados. Ele acreditava no texto do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, ele diz, né, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morrerem, Cristo, novamente, é uma ligação à carta de Corinto. Os textos, o rapto, né? Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, ele se colocou. Os vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então veja que pregar sobre o Apocalipse não é herético, porque Paulo pregava sobre a vinda de Cristo acreditando que seria arrebatado. 1 Pedro 4, 7, Pedro pregou sobre o fim dos tempos, já está próximo o fim de todas as coisas. 2 Pedro, capítulo 2, ele falou sobre o juízo do dilúvio, juízo de Sodoma, e sobre o juízo vindouro, que a terra será consumida pelo fogo. 1 João 2,18, antes do Apocalipse, o que João escreveu? O filhinho já é a última hora. Então veja que os apóstolos pregavam sobre o fim dos tempos. A igreja primitiva pregou sobre o fim dos tempos e, na realidade, a igreja primitiva acreditava que seria arrebatado. E nós continuamos crendo Sim. E pregando sobre o juízo vindouro, a vinda de Cristo e a manifestação da ira. Então, assim, é algo que deve se propagar. Então, Paulo, aí entra essa questão. Por que João? Porque João era íntimo. E quem tem intimidade tem revelação. Sim. Não é que tem filhos escolhidos, é favoritos. Mas quem consegue um ciclo de intimidade maior vai ter maior revelação do céu. Agora vamos lá. Um assunto polêmico é sobre o anticristo. Né? No meu ponto de vista, pela história e tudo que tem acontecido, eu acho que hoje no mínimo, ele já vai ser um adolescente. Já está na... Vamos lá. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor pensa que ele já, nos dias de hoje, é uma criança? Ou ele não nasceu? Ou ele é um jovem? Ou ele é um adulto? Ou ele já está prestes a assumir o que ele veio para fazer? Então, eu posso pegar um princípio, né? Eu estava pensando nisso, né? Primeiro princípio que nós tivemos, primeiro antideus na Bíblia. Por que as pessoas querem que um homem surja na Terra para solucionar o problema da Terra? Ele sempre teve isso. Isso está na natureza humana, tá? Todo caos gerado, as pessoas querem que alguém entre em cena. Por exemplo, Donald Trump, quando entrou, agora todo mundo achava, agora o mundo está salvo. Por quê? Bolsonaro também. Surgiu lá, vamos lá, Gênesis 1, Nimrod, ele conseguiu o domínio do mundo. Ponto que Gênesis 11:6, o que Deus disse? Todos os homens são um e tudo que eles intentarem, eles vão fazer. Ele conseguiu uma unidade tão grande que qualquer coisa que ele quisesse, ele conseguiria. E aí vem a confusão, surge os idiomas. Deus dispersou a humanidade através de Nimrod. Agora, o governo humano foi estabelecido em Gênesis 11. Então, Pedro, Deus fala sobre 4 impérios globais. Está em Daniel 2 e Daniel 7. Império Babilônico. A Babilônia surgiu em Gênesis 11. Babel, Iraque, Mesopotâmia, berço da civilização, é onde foi construída Babel, onde é o Iraque, é onde foi construída a Babilônia. Babilônia e Babel. Aí vem o segundo império global, os Medos e Persas, que vem o Irã, que está lá no Irã. O Irã fez parte de um domínio global com a queda da Babilônia. Terceiro império global é o grego, que está representado. Então, veja bem, a Babilônia está representada pelo leão de Daniel 7 e a cabeça da estátua de Daniel 2.
o Império Medos e Persas, representado pelo peito e braço da estátua e pelo urso, capítulo 2, a estátua. Capítulo 7, o urso. Sim. Império grego é o ventre e a coxa da estátua. E Daniel 2. Daniel 7 é o leopardo. E o último império global é as pernas e o pé da estátua. E as pernas e o pé da estátua, Daniel 2, é as pernas e o pé da estátua. Agora, Daniel, olha só que coisa interessante. Daniel, capítulo 7, versículo 7 e 8. Isso tem ligação com isso. Daniel viu uma besta. E quando ele olhou para a besta tinha 10 chifres. E quando ele olhou para os 10 chifres, ele viu uma ponta pequena surgir. E a ponta tinha olhos como olhos de gente e uma boca que fala grandiosamente. Então, o que Daniel viu? Daniel viu o império do governo humano. E o governo humano que surgiu em Gênesis 11, ele prepara o mundo para um governo humano do anticristo. Então, desde Gênesis 11, quando os povos foram dispersos, surgiu no coração do homem a necessidade de uma liderança global. E existe algo acontecendo agora ligado ao que você me perguntou. Que nós tivemos uma Primeira Guerra Mundial em 1914. Sim. Acabou a Primeira Guerra Mundial, nós entramos numa recessão financeira mundial em 29. O mundo quebrou. Com a quebra do mundo, surge a Segunda Guerra Mundial, 1939. Na Segunda Guerra Mundial surgiu um homem que queria ser o líder mundial, Hitler, com o apoio de Mussolini e Stalin. O que acontece? Hitler queria o quê? Uma raça pura, e ele queria o domínio global. E veja, o surgimento de um líder global veio depois de uma crise financeira e de uma guerra mundial. Aí veja bem, a Segunda Guerra Mundial termina com a queda da Alemanha, né? E aí vem a ONU, Organização das Nações Unidas, sempre preparando o mundo para olha só, mesmo cenário, globalismo, desde o Gênesis, é isso? Você está entendendo? Desde o princípio é a mesma... A mesma história vai se repetindo. Quantos líderes nós tivemos? Quantas pessoas dominaram? Daí vem o Egito, vem Sanaqueribe na Síria, sempre teve alguém empoderando no mundo, encabeçando o mundo. Só que todos esses são apenas sombra do que virá no juízo. Só que olha o que acontece ligado à tua pergunta. Novamente, nós tivemos uma pandemia, que foi uma guerra silenciosa, sem lançar uma bomba. Foi. Então, veja bem, e foi o primeiro, agora presta atenção, Pedro, que eu vou falar, e é muito importante que as pessoas entendam isso aqui. Foi o primeiro evento mundial. Nós não tivemos Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por que não foi mundial? Porque não foi todos os países que participaram. Verdade. Agora, a pandemia foi o primeiro evento global, em que, como Gênesis 11. E aí eu pergunto, toda a humanidade usou máscara? Todo mundo ficou trancado dentro de casa? E todo mundo foi obrigado a tomar um experimento científico? Verdade. E poucas pessoas questionaram, e quem questionou foi tido como teórico da conspiração e propagador de fake news. Porque qualquer pessoa que se levanta contra o governo humano vai ser aniquilado nesse momento por ele. Então, veja bem, agora Donald Trump voltou. Não voltou? Voltou. E ele está puxando o mundo para uma recessão. E isso que eu estou falando são vários economistas que estão vendo um cenário de uma quebra do sistema financeiro mundial. Eu esqueci o nome da capa que eu vi. A revista The Economist. E tá lá, o Donald Trump com a água até o joelho, alguma coisa assim. Tem essa da Casa Branca, né? Ele sentado, a Casa Branca tomada de algas e tal. Agora, o que eu acho muito interessante, teve muita gente que... Eu falei na época, assim, eu posso ter razoavelmente o conhecimento, mas eu falei na época, gente, para analisar quanto tempo é feito para uma vacina ser certificado que é segura. Quanto tempo? É anos. Veio o Covid,
me coloca uma vacina em meses, pode tomar que é seguro. Eu sempre achei e tinha certeza que aquilo não era vacina. Assim, eu sempre tive comigo isso. É que eu não tinha esse meio de comunicação. Tá bem, né? Senão ia vir atrás de mim. E assim, é perigoso. Era bom até a gente não tocar muito nesse assunto para não prejudicar teu. Porque assim, tudo que se fala desse assunto, né? Eu perdi um canal com 100 mil por causa desse assunto. Sério? 100 mil. Então, assim, mas para você entender o que foi colocado na humanidade, um experimento científico que adoeceu a humanidade. Então, hoje, quem é o mais propenso a pegar o Covid? É quem toma. Então, assim, nós estamos com tromboses, a gente está com problemas cardíacos, nós estamos com câncer turbo, as pessoas estão doentes após a tomada do que foi feito. Agora, veja bem, foi só um teste, tá? Como eu vou ter um domínio global se eu não testar? Foi o teste. Então, olha o que está acontecendo. A mesma coisa que aconteceu na entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, que surgiu o líder mundial, o mundo está sendo puxado para um caos para que surja um solucionador do problema. E o senhor, o que o senhor acha? E daí eu acredito que o anticristo ele não é um adolescente, ele já é um homem que já está nos bastidores, né? Só que é muito importante que todos entendam que o anticristo ele só vai ter domínio global com o diabo transitando para ele o seu trono e o seu poder. Então veja, Apocalipse 13, versículo 1 e 2. O que João viu? João viu, ele colocou o pé e viu do mar surgir uma besta. Mar no Apocalipse é nações. A besta tem 10 chifres. O nome de blasfêmia. Versículo 2. Aí lembra dos animais? Quais são os animais que eu falei? Leão, leopardo, urso e uma besta. Daniel 7. Quando João viu a besta surgir do mar, ele viu que a besta tinha corpo de leão, pés de urso, e ela era semelhante ao leopardo. Inclusive, o Império Humano. Eu vi esses dias. Um leopardo lá colorido, lá não sei aonde. Isso, lá na ONU. E ele tinha asas lá na ONU, na sede da ONU. Foi colocado leopardo, uma linguagem apocalíptica. E aí o que acontece? O que João viu? O que João viu? Que quando surge essa besta, o dragão parou diante da mulher, diante da besta, e transitou para ela o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Porque no Apocalipse 13 nós temos a trindade satânica. Nós temos o dragão, que transmite o poder à besta, o anticristo, e o falso profeta. É uma trindade. Então, veja bem, por mais que exista um homem que está sendo preparado para um governo mundial, que existem as especulações acerca dele, existe. O que João disse lá em 1 João 2,18? Que existem muitos anticristos. Sim. Então, veja bem, todos os governos do mundo trabalham regido pelo espírito do anticristo hoje. O mundo está se preparando para ele. É como que se desde Gênesis 11, a política do governo humano trabalha para que um líder surja e domine a terra, um solucionador. Agora, como é que eu vou solucionar surgindo do nada? É por isso que eu tenho batido numa tecla esses dias, Pedro, que o povo está aí debatendo Donald Trump como o herói e Elon Musk como o pai da liberdade de expressão. O povo está cego. Primeiro, por que a questão de Donald Trump como um herói, né? Donald Trump é o cara que vai trazer a paz mundial. As pessoas estão dizendo, porque ele surgiu vários embates de paz. Começou a surgir, o Hezbollah recuou, Hamas fez acordo, a Síria foi destruída. Os conflitos entre a Ucrânia e Rússia deu uma segurada, agora voltou. A China com Taiwan, que estava fechando. Então, tinha vários cenários e, de repente, apaziguou tudo. E começou a se vincular paz e segurança no mundo. Nós precisamos de paz e segurança, paz e segurança. Os Estados Unidos está aqui para gerar paz e segurança. Quando ele ganhou, é só você puxar aí. Você vai ver Xi Jinping, você vai ver Vladimir Putin. Você vai ver até Maduro falando sobre paz e segurança no governo de Trump. Só que aí eu me confronto com a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,3. Quando vocês ouvirem
de paz e segurança. Sabei que virá repentina destruição. Por um solucionador de problemas. É por isso que o anticristo, Apocalipse 6:1, ele está montado num cavalo branco. O que é a brancura do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6? Ele vem trazer paz. Uma falsa paz. Então, para ele surgir, montar no cavalo branco como um guerreiro, né, para trazer paz, o mundo tem que estar como? Numa guerra. Num caos. Então, veja bem, Trump, até ontem, saiu na The Economist uma capa dele esmagando o mundo. Por quê? Porque ele está tarifando o mundo. O que ele quer? Eu quero a América poderosa. O que eles sempre propagaram para nós sobre a América? Que é mensagem preditiva. Pica-pau, qual é a cor do pica-pau? Azul, vermelho. E qual é a cor da bandeira dos Estados Unidos? Capitão América, qual é a cor da roupa? Super-Homem, qual é a cor? Que o super-herói vem da onde? Da América. A América poderosa. Só que uma América poderosa é a quebra do mundo. Por quê? Lembra do auxílio emergencial? Lembro. Os Estados Unidos mandou cheque para todo mundo. A Europa mandou dinheiro para todo mundo. As grandes economias do mundo socorreu o povo. Quem é que vai pagar essa conta? Quando Donald Trump entregou a América, tinha quase 600 bilhões de dívida. Ele assumiu a América com 37 trilhões de dívida. A América está quebrada. Então, qual é o primeiro princípio de administração? Se eu pego algo quebrado, eu vou cortar todos os gastos e eu vou enxugar o caixa. E aí ele trouxe Elon Musk. Elon Musk está mandando todo mundo embora. E quem está assumindo o posto de trabalho dessas pessoas? Já foi mais de 16 mil. A inteligência artificial. Tecnocracia. E aí vem a questão. Elon Musk é o salvador da liberdade de expressão. Quem é que monitora a Terra ao vivo através da Starlink? Ele. Quem é o idealizador de chip cerebral? Ele. Então, essa pseudo-liberdade de expressão é para a tecnocracia, para um controle mundial. Então, veja que essa questão do Trump estar puxando o mundo para uma recessão agora, dá abertura para que venha um caos, aí vem a questão imigratória. Só no Biden aí, isso que eles sabem, entrou mais de 3 milhões de pessoas para a América. A Europa está tomada de imigrante. Com a crise financeira, não vai ter trabalho. E o que esse povo vai fazer? Vai destruir. Para a sobrevivência. É a questão da sobrevivência. Sim. E aí vem as guerras civis. Vem o caos. E para quem é que vai solucionar esse caos mundial? E aí vem outra questão sobre o anticristo, que é a questão da ligação da América com Israel. A minha visão sobre Trump entrar no cenário mundial para gerar essa quebra de sistema e para empoderar o acordo de paz com a Arábia Saudita e Israel, o acordo da família abraâmica, que vai trazer o terceiro templo. Eu acredito que todo esse alinhamento ele é mais do que profético. E aí entra nessa questão que você falou. Tem o anticristo já está na Terra e nós estamos caminhando para esse momento. O cenário é esse, é volta de Cristo e manifestação da ira. Você vai montando o quebra-cabeça e você percebe que todas as peças vão se encaixando direitinho. Agora, pastor, faz um tempo, eu acho que, não sei, eu não peguei para ver se tem isso até hoje, teve a questão da venda da íris. Sim, no Brasil foi não precisava ser muito, posso ser sincero, precisava ser muito espiritual, não. Não precisava. Não precisava conhecer muito não para ver que esse negócio, eu tenho um amigo que não frequenta igreja. Ele mandou mensagem para mim e falou: isso aí é Apocalipse, né, irmão? Eu falei, tá, mas aí vai os eu não vou insultar vocês que venderam a íris, não, tá? Mas vocês vão lá achando que... E eu acho que tem gente que não foi pago até hoje. Que não conseguiu sacar, né? Criou uma carteira de cripto, né? Mas ele não conseguiu... Pastor, as pessoas venderam a sua íris por 700, por 500 reais. Começou por 300, aí eles aumentaram. Aí você vem e você fala assim, não sei o que, como que o anticristo vai fazer? Ele não precisa fazer força para... Tem gente vendendo a íris por 500 conto. Agora, quero ouvir do senhor.
o senhor vendo esse negócio que veio da venda da íris, foi alguma coisa para já ir acostumando? O que é o pai da venda da íris é o Sam Altman, que é o criador do ChatGPT. Então, veja bem, Sam Altman está dentro do programa agora da Stargate do governo americano, que é um programa de ação 3 SEALs de inteligência artificial. O governo americano, né, junto com eles, injetaram aí 500 bilhões de dólares. E o sistema Stargate é um sistema da CIA da década de 70, que utilizava de pessoas... Olha só que coisa interessante. E tudo que eu estou falando aqui, o pessoal, quando ouve essas coisas, acha que é teoria, mas tá aí na internet. É só pesquisar, ué. É isso que eu falo para as pessoas. Antes de você criticar, pesquise sobre o programa Stargate. Você já vai ver, descer lá, o que era? Pessoas com clarividência que a CIA contratava para tomar decisões. É como se a pessoa tivesse um dom de perceber, olha só, o que iria acontecer. Então, essas pessoas eram consultadas para a CIA tomar decisões determinadas em 1970. Que é o quê? Aí as pessoas precisam analisar isso aqui. Então, eles utilizavam do dom das pessoas, parece um absurdo, para tomar decisões. O Trump vem e me coloca o modelo de IA do governo americano de Stargate. Quer dizer, agora não são mais pessoas que vai prever o futuro. É a internet conectada a todo mundo que vai revelar o plano de tudo. E o senhor Sam Altman é um dos CEOs do programa Stargate. O que é íris dos olhos? Eles disseram o quê? É que no futuro, como é que o sistema da inteligência artificial vai discernir se você é uma pessoa ou um humanoide? Então, para o robô não te estranhar com outro robô, ele vai ler a íris dos teus olhos. Só que não é isso. É uma identidade digital que está sendo criada. Quando a Bíblia diz em Apocalipse 13:16 que fez que a todos, pequenos e grandes, livres e servos, ricos e pobres, seja posto uma marca para que ninguém possa fazer o quê? Comprar ou vender. Se você não estiver dentro do sistema com o teu ID digital, você não vai poder fazer nada. Então, isso é só o início do que será o sistema. Então, veja, como é que as pessoas elas não raciocinam, que é o que me choca. Como é que pode a pessoa ir lá e querer me pagar para escanear somente aí os meus olhos como se fosse a coisa mais simples do mundo? Parabéns. Parabéns. De verdade. Parabéns para essas pessoas, porque não é possível. Ninguém raciocinou. Agora, uma coisa muito interessante. O senhor falou sobre Stargate. Stargate. É o programa de inteligência artificial do governo americano. Isso. Só que o senhor falou que tinha pessoas que tinham o dom de tomar decisões. Clarividência. Já assistiu uma série chamada Manifesto? Não. Você assistiu? Você vai entender o que eu tô falando. Eram pessoas... Porque assim, você tá falando e realmente a mensagem tá tudo programa, explícito. Né? Tudo. O Manifesto eram pessoas que entraram dentro do avião, pousaram depois de 5 anos. Já vi trailer já. Essas pessoas que saem do avião receberam, eles chamam de chamado. Recebeu um chamado, um dom, enfim. E eles sentem, escutam, umas que enxergam, outras escutam. Tipo assim, um exemplo, tem um cara que está morrendo. Então a pessoa tem um chamado para tomar a decisão de onde essa pessoa está. Então, o senhor falando tudo isso, já está claro e evidente que há muito tempo está sendo exibido. Mas quando eles vão inserir realmente o que eles querem, as pessoas não vão estranhar. Por quê? Porque já recebeu uma mensagem lá atrás. Elas já estão acostumadas e familiarizadas com o que eles estão programando. Pensando, e aí veja bem, como é que o meu cérebro assimila da ficção para a realidade? Ele vai ficar mais vibrado no que ele armazenou da ficção para entender que aquilo já está se transformando numa realidade. Agora, uma das coisas muito interessantes, né, que eu acho que todas as pessoas que se convertem
sempre vai escutar da questão da marca da besta, né? E vão usar vou colocar como dois símbolos, mas não sei se é assim que se fala. Chip e uma numerologia, 666, ok? E nós sempre escutamos e vimos filmes, né, como Deixados para Trás, enfim, aonde tinha aquela questão, ou você coloca o chip, ou você nega Jesus, ou você morre, né? Agora, pastor, essa questão de tipo, ou você nega Jesus, ou você morre, o senhor acredita que o anticristo ele vai usar essa forma de fazer as pessoas colocarem o chip? Então, entra a questão. Primeiro que, como eu acredito no pré-tribulacionismo, né? Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada, né? E os crentes que ficarem, que não quiserem aceitar o sistema, eles vão ser mortos ou presos por não se submeter a um governo que está trazendo a solução para o planeta. Então, você está se levantando contra aquilo que é solução, né? E eu vou dar um exemplo bem simples. Na pandemia, quem é que estava entregando as pessoas que estavam recebendo visita em casa? Os vizinhos. Quem é que vai entregar quem não está submisso ao governo do anticristo? Então é uma imposição. Pode até vir uma recompensa. As pessoas vão correr para fazer. Por exemplo, questão, você só vai ter liberdade de novo depois que você tomar o imunizante, tomar o remédio. Você só vai viajar, não fala aquela palavra. Tomar um negocinho. Então veja bem, eu fui para Fortaleza, eu não tomei, sentei no restaurante em plena pandemia, eu fiz o projeto, né? A primeira pergunta, cadê a carteira do imunizante? Eu falei, eu não tenho. O dono do restaurante falou para mim, eu não posso lhe atender. Saí do restaurante e fui pro hotel. Primeira pergunta, cadê a carteira do imunizante? Eu falei, não tem, eu não posso te receber no hotel. Quem é o dono do restaurante? É o governo ou o empresário? Governo. É o governo. Quem é o governo dono do hotel? Por quê? Porque se o camarada não se submete ao governo, ele perde, ele vai ser multado ali. Então, o que ele faz? Ele se submete. Então, o que acontece? Eu não pude comprar e eu não pude dormir porque eu não estava dentro de um sistema. Nossa. Olha o teste, você está entendendo? E quando eles disseram, quando você tomar, vai voltar tudo à normalidade. O que as pessoas fizeram? Tomaram. E aí vem a questão, né? Muitos creem numa nova pandemia. E muitos acreditam, e já tem material na internet sobre isso, sobre o remédio imunizante de hidrogel do Bill Gates, que é um adesivo com QR Code. Eu estudei sobre isso. É tremendo. Então imagine, a gente está em qual lugar aqui? Pirituba, né? Pirituba. Então imagine que todos nós tomamos e temos um adesivo de hidrogel na pele. E ele é conectado ao Wi-Fi. Não, presta atenção, que é uma doideira o negócio. É uma doideira, mas isso já está em teste. Outra coisa, não precisa ser armazenado em freezer. É um adesivo. Só que qual é a função? Vamos ver se as pessoas vão aceitar ou não. Imagine que 50 pessoas estão com febre em Pirituba e o adesivo conectado ao Wi-Fi, conectado ao sistema de saúde, detectou 50 pessoas com febre. O que a prefeitura vai fazer? Isola essa região de todo o outro. Então, a gente não vai precisar mais ter lockdown, porque a gente consegue, onde tiver o foco, a gente isola só onde tem o foco. Eu pergunto para você, as pessoas vão correr ou não para ser adesivado? Na hora. Na hora, por quê? Porque ninguém quer ser preso de novo. Porque eu tenho uma coisa comigo aqui, eu acho que é bem mais difícil agora prender as pessoas do jeito que prenderam antes. E aí vem, as pessoas vão se submeter, e quem não se submeter, eles próprios entregam. E aí vem outra questão, o fim do dinheiro físico, é o que nós estamos vivendo, ele vai levar a uma tecnocracia assombrosa. Por quê? Se eu chegar no posto de gasolina agora com dinheiro, colocar R$10 de gasolina, tem como o governo saber? Não.
Só se ele puxar por câmera, reconhecimento facial, tá. Agora, se eu pagar com Pix ou com cartão, ele sabe quanto que eu estou movimentando, certo? Então, o que acontece? Na China aconteceu isso. Eles vincularam o cartão de imunizante ao dinheiro. Então, quem não estava imunizado não tinha dinheiro. Putz. Então, todo mundo correu para imunizar para ter liberdade para comprar e vender. Você está entendendo? Está entendendo? Então, o que custa para a gente ter o fim do dinheiro no papel, que na minha visão é ano que vem? O Drex já tá na segunda fase de teste, tá? O Drex muita gente fala de Pix. Eu acredito que o Drex, em questão de 3 anos, você não vai precisar nem declarar imposto de renda. Você já vai ser declarado na fonte. Já vai estar lá. Porque o governo ele vai rastrear tudo que você faz. Quanto você paga de luz, quanto você paga de água, quanto você paga de internet, qual é a pressão do teu carro. Se o que você ganha tá condizendo com aquilo que você tem, da onde veio esse dinheiro, por que você... Entendeu? Tudo vai ser monitorado pelo governo. Então, com o fim do dinheiro e um surgimento de uma pandemia e uma obrigação de uma pseudo-vacina que te conecta a um sistema para você ser monitorado, você acha que as pessoas vão correr ou não? Na hora. Então, entra a questão. Quando a Bíblia diz que o anticristo vai obrigar, ele vai matar, Apocalipse 6, 9 e 10, os mártires da grande tribulação. Então as pessoas vão morrer. E veja que lá é mártir da grande tribulação, porque está muito claro no texto que os mártires vão dizer assim: até quando, ó santo, justo, verdadeiro, não julgas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? O salvo precisa pedir julgamento do seu sangue, ou o salvo foi salvo pelo sangue de Jesus? Nós somos salvos pelo sangue de Cristo, não pelo nosso próprio sangue. Então, as pessoas na tribulação, para serem salvas, elas não vão se submeter à marca da besta, ao sistema da besta, ao controle da besta. Então, elas serão exterminadas, elas serão tiradas do sistema, porque elas vão atrapalhar o governo totalitário. Você está entendendo? E a ponto que, Apocalipse 24, a Bíblia fala. Então, é muito importante isso aqui, porque quem morre após o arrebatamento por não aceitar a marca da besta, vai ser salvo. Mas a Bíblia deixa muito claro, a igreja foi arrebatada, ela foi para o tribunal de Cristo, e do tribunal de Cristo foi para as bodas do Cordeiro. Os mártires, eles ficarão debaixo do trono até o fim dos 7 anos, até a batalha de Armagedon. Apocalipse 20, verso 4. Aqueles que não aceitaram, bem escrito assim, dessa forma, aqueles que não aceitaram a marca da besta ressuscitarão e viverão por 1000 anos. A igreja vai vir governar com Cristo. A igreja terá poder de governo e de reino, sacerdócio e reino. Apocalipse 5, 9 e 10. Agora veja, a igreja vai estar no governo, mas os mártires vão ressuscitar e vão viver no milênio. Eles não terão, olha que coisa interessante, galardão e poder de governo. Por quê? Porque a igreja entrou no céu pelas portas da graça. Forte. Agora, pastor, o que está acontecendo agora eu vou falar na igreja, né, no mundo cristão, é uma questão de debate, né? Primeira coisa, o senhor já foi convidado para debater? Já. É que eu não vi na internet algum debate. Debate em igreja, já participei. Mas debate em podcast, essas coisas, o senhor nunca foi? Já foi convidado? Convidar eu vou. Não. Então vamos lá. O que está tendo muito é aquela questão do pré-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo. E alguns meso-tribulacionismo, né? Eu tenho a minha opinião sobre isso. Inclusive, eu tenho certeza que a minha mãe está assistindo. Um beijo para minha mãe, viu? Que a gente tem opiniões diferentes, né, sobre a questão do arrebatamento. Mas a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é: qual base, né, e qual texto lhe faz ter a convicção que existe o arrebatamento na pré-tribulação? Então, vamos lá, voltando ao início, ao que nós estávamos conversando. Primeira questão a minha visão teológica é o pré-tribulacionismo, defendo isso.
Mas eu defendo o seguinte, não importa quando ele virá, eu Boa. preciso estar pronto para a volta de Jesus. Também Essa falo é a isso. questão. Não adianta a gente ficar debatendo essa questão, mas vamos lá. Noé não entrou no juízo, não entrou onde? Na arca. Na arca. Gênesis 19, 22. Quando os anjos pegaram Ló e a família dele para tirar de Sodoma, eles disseram para Ló, enquanto tu não estiver em Zoar, que é o lugar do refúgio, nós não podemos fazer nada. O que os anjos estavam dizendo? Nós não podemos destruir Sodoma e Gomorra enquanto vocês estiverem aqui. Porque o que é o Apocalipse? É o juízo, é a ira de Deus. Mesmo no tribulação, porque é dividido em tribulação e grande tribulação. A tribulação já é um período de juízo sobre a terra. Veja que no período da tribulação você tem 7 selos, 7 trombetas. Então, quando você analisa, né, essas questões, as pessoas precisam analisar. Outra questão é 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8. Né? Já opera o ministério da injustiça, opera. E lá está dizendo muito claro, somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Verso 7. Então, existe uma resistência, 2 Tessalonicenses 2, é só sobre o anticristo, o iníquo. Agora veja, até que do meio seja tirado. Versículo 8, de 2 Tessalonicenses 2. Então, será revelado o iníquo. Quando é que o iníquo vai ser revelado? Está no texto. Quando aquele que resiste for tirado. Outra questão, que muita gente não entende. Eu não consigo ver o anticristo governar na terra com a igreja aqui. Porque qual é o maior governo da terra hoje? O maior governo da terra hoje não é os Estados Unidos, não é a China e não é a Rússia. O maior governo na terra se chama igreja. Que a igreja é o único reino, desde o seu fundamento, que nunca foi destruído. Todos os impérios caíram. Império Romano caiu, Império Babilônico caiu, Império Grego caiu, Império Medo-Persa caiu. Veja, nós estamos vendo a América se preparando para uma queda, para o surgimento do Império Chinês, que a China está tomando o mundo. Então, são impérios que caem. Agora, me diga quando que a igreja deixou de ser igreja. A igreja continua de pé desde o seu surgimento. A inauguração da igreja foi no Pentecostes. E o que Jesus disse sobre a igreja? As portas do inferno não prevalecerão. Outra coisa, Apocalipse 12, 7. Existe uma batalha no céu. Então, isso é uma interpretação teológica que eu vou colocar aqui. Então, a batalha no céu de Apocalipse 12, 7 não tem nada a ver com a queda. A queda aconteceu no versículo 3 de Apocalipse 12. Então, veja bem, a Bíblia diz que Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. E lançou o dragão, a antiga serpente chamada Diabo, na terra. Quando é que ocorreu essa guerra? Porque essa guerra não está relacionada à queda. A queda ocorre quando o dragão arrasta por si a terça parte dos anjos e lança na terra. Então, veja bem, quando é que aconteceu essa guerra que lançou o dragão na terra? Minha visão, tá? E interpretação bíblica. Então, imagine que a igreja está aqui, Jesus volta, essa é a igreja. Igreja, aonde é que o diabo governa hoje? Na terra ou nos ares? Biblicamente, nos ares. Nossa luta não é contra carne e sangue. Principados, potestades dos minadores que estão nas regiões celestiais. Então vamos lá. Imagina que aqui está a igreja, Jesus volta, a igreja sobe. O dragão vai se levantar aqui. Miguel paralisa o dragão e joga na terra. O dragão vem para a terra para transitar para o anticristo. Você vai entender isso com aquilo que eu falei de Apocalipse 13. O dragão foi lançado na terra. Olha só, Apocalipse 12, 12. A Bíblia diz bem assim, ó, depois que o dragão está na terra. Festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. E lá está dizendo assim, ai dos que habitam na terra e no mar. Terra, no Apocalipse, é Israel, e mar é as nações. A Bíblia está dizendo, ai dos que habitam em Israel e nas nações, porque o diabo desceu até vós. E lá está dizendo que ele desceu com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele só tem 7 anos. Quando o dragão é lançado na terra, vem Apocalipse 13, 1 e 2. Com o dragão na terra, o que João viu? João viu que uma besta surgiu no mar. Que ela tinha
pés de urso, corpo de leão, semelhante ao leopardo, tinha 10 chifres, era uma besta. E João viu que o dragão, quando o anticristo surge, e veja, a igreja foi arrebatada, festejai aos céus e vós que neles habitais. O dragão foi lançado na terra. A besta surge, o anticristo surge. E aí, o dragão para diante, porque ele precisa transitar o poder da besta, que é o anticristo, e vai dar seu trono, seu poder e grande autoridade para governar a terra. Então, essa transição de poder, ela acontece após o arrebatamento. Eu não consigo ver a igreja aqui. Outra questão, a igreja tem poder sobre as trevas. A igreja tem autoridade. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que o diabo só vai ter poder de governar o mundo com a retirada do governo de Deus aqui. A igreja é o governo de Deus. E por que Deus vai entregar o mundo nesse período de 7 anos ao juízo? João 3,19. A condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus só vai dar à humanidade o que eles querem. Mas aqueles que não querem ficar com esse mundo têm a promessa que vão ser arrebatados. Metade da tribulação. Muitas vezes diz, vai acontecer o arrebatamento na metade da tribulação. Apocalipse 11 é a metade da tribulação. Por quê? Porque as duas testemunhas, elas vão morrer e ressuscitar e vão ser arrebatadas na metade da tribulação. 1260 dias. Então, veja bem. E daí, quando as duas testemunhas, elas são mortas, porque elas profetizam juízos, elas trazem pragas, elas fecham o céu, elas fazem fogo descer do céu. Quando as duas testemunhas são mortas, elas ficam estendidas e todo mundo olha e se maravilha e festeja porque não há mais pregação de juízo. De repente, as testemunhas ressuscitam e elas voltam para o céu. E há um temor na terra a ponto que o povo dá glória a Deus. Por que o povo temeu quando elas ressuscitaram? Isso é uma interpretação, porque todo mundo lembrou do arrebatamento das pessoas que foram tiradas. E se o arrebatamento é na metade da tribulação, a igreja vai subir com as testemunhas? E por que gerou temor na terra? Você está entendendo essa questão? Sim. Então, são questões teológicas que a gente tem que pensar. E Apocalipse 3,10, né? Jesus prometeu que como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação que virá sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. A igreja é guardada do juízo. Isso que eu ia te perguntar, como que o senhor interpretaria Apocalipse 3,10? Que eu não sei se depende muito da tradução. Tentação e tribulação é a mesma coisa? Então, para tentar os que habitam sobre a terra e a tribulação que virá sobre a terra. Então, veja bem, para que os que habitam sobre a terra. Então, veja bem, eu te guardarei da hora da tentação. Alguns é tentação. É que quando você olha para o termo, tem o mesmo significado. Essa é a questão. O mesmo significado. Ah, entendi. Que você vai ser tentado e tribulado, ou você serve a Cristo e vai se submeter totalmente a Cristo para ser salvo nesse período, ou você vai ser entregue ao juízo. Então, e aí entra na questão teológica que em toda a Bíblia, ela é salvífica, inclusive na tribulação. Tem gente que acha que não haverá mais salvação depois do arrebatamento. Agora, nós estamos se encaminhando já para encerrar, só que porque o pastor tem um compromisso agora, né? Já tem, né? Compromisso agora. Só que eu tenho agora uma dúvida pessoal minha, né? Independente, eu gostaria que o senhor me explicasse, né? Porque Apocalipse 3,10, ele diz assim, te guardarei da hora da tentação, ou da tribulação, né? Aí eu vejo que o pré-tribulacionismo diz dos 7 anos, ou a Bíblia, melhor dizendo, a Bíblia diz Sim, dos 7 anos. 7 anos. Okay. O governo do anticristo é 7 anos. 7 anos. São 3 anos e meio de paz. De tribulação. 3 anos e meio de guerra. Grande tribulação. Então, vamos lá. São 3 anos e meio de tribulação.
e 3 anos e meio de grande tribulação. Sim. Então, 3 anos e meio antes não tem paz? Haverá uma falsa paz. O anticristo, porque entra no que a gente falou. O mundo está sendo puxado por um caos que virá um solucionador, né? E esse solucionador vai trazer uma falsa sensação de paz. Ok. Então, Mas a desculpa. paz virá pelo totalitarismo. Quem não se submeter não vai estar em paz. Ou você se submete ao que está sendo imposto, ou você vai ser tirado fora. É uma paz por imposição, não uma paz. Não existe paz mundial sem Cristo. Seria uma paz de tipo assim, se você aceitar o que eu tô te propondo, você vai ter paz. Se você não aceitar, você não terá paz. A partir nos primeiros anos, já vai ser esse negócio de se você não aceitar a marca, você vai morrer? Então, vamos usar a própria pandemia, né? Eles ofereceram o imunizante como uma solução para a liberdade. E o que nós estamos caminhando, né? Isso são fala de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, de Sam Altman, que são os CEOs da tecnologia. Nós vamos ser trocados por robôs e nós caminhamos para um salário básico universal. Então, isso já é claro, não é uma coisa assim teórica, né? Você vê que o próprio Elon Musk, que é o cara que está tirando gente para colocar a inteligência artificial no lugar. Sim. Então, o salário básico universal, eles podem impor. O mundo volta à normalidade. Alguns falam do reset financeiro, de perdão total de dívidas. E uma renda para você sobreviver. Mas se você quer ter essa renda, você vai ter que se submeter para o teu bem. Não é uma coisa boa? Né? Você não vai morrer de fome. Você vai ter condições de ter energia, água, internet. E aí eu acredito nesse ponto. Mas vai chegar num ponto de uma imposição. Entendi. Agora, pastor, muito, muito interessante, né? Eu acho que até hoje, de coração mesmo, eu nunca vi alguém explicar tão bem a questão do pré-tribulacionismo. Porque eu vejo as pessoas explicando mais por uma questão. Quer dizer que eu estou sofrendo aqui para ver o anticristo? Aí eu já penso assim, pô, e que os nossos ancestrais sofreram também? Pô, foi comido por leão. Agora, eu admiro mesmo o senhor por explicar tão bem e fazer até eu entender. Então, Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. Né? A forma que o senhor ensina realmente. O senhor recebeu aquilo que o senhor falou que recebeu. Agora, se caso o senhor perceber que está na tribulação, como que será a sua... O senhor já parou para analisar essa questão? Aliás, melhor dizendo... Eu já falei isso, cara. Melhor dizendo, a Bíblia, ela dá base para acreditar nessas... nem sei se a palavra certa é teses, né? Mas são questões teológicas. Ela dá base para acreditar nas 3 teses que existe pré, meso e pós? Sim, só que aí entra a questão, né? Quando você entende sobre o pré-tribulacionismo, o meso e o mid, quando você estuda sobre isso, e você pega os sermões proféticos, você tem que entender, isso é uma interpretação, né? O macro-apocalipse que já aconteceu. Então, muita coisa que foi propagada por Jesus já aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Aquilo foi um apocalipse. E toda aquela geração viu um apocalipse, destruição total, um império dominando, prendendo, silenciando, judeus sendo perseguidos, tudo aquilo foi... Um vai ser tirado e outro deixado. O ai das grávidas se cumpriu ali, no ano 70. Então, existe o macro-apocalipse, daqueles dias, e existe o apocalipse, que seria a amplitude de tudo isso no âmbito do governo do anticristo, né? Que todos esses imperadores são figuras do que será o líder global. Você está entendendo? Então, as pessoas não conseguem dividir isso. Então, hoje a gente está vivendo uma era de interpretações. Aí entra na primeira palavra do Apocalipse, revelações. Então, veja bem, a maioria que defende o tribulacionismo, toda essa questão teológica que a igreja vai ser tirada no meio, Jesus vai vir no final, são pessoas que não creem em cura,
não creio em batismo no Espírito Santo. Acredito que o Pentecoste... O senhor fala todos ou a maioria? A maioria, não todos. A gente não pode... Né? Porque tem muito pentecostal Sim. que entrou porque hoje você vai numa consciência cristã que é de uma teologia reformada, você vai lá, só tem pastor assembleiano. A gente está dentro de uma teologia humanista. É confrontador, Pedro, você falar que Jesus vai voltar para essa geração. As pessoas não querem o céu. E os pastores não querem o céu. Então... Não é uma coisa assim? Então assim, parece que é melhor eu acreditar que eu vou passar por algo e eu vou permanecer aqui do que eu me comprometer. Por quê? A Bíblia ela não muda. O caminho continua estreito, a porta estreita. Quem amar o mundo vai perder a sua vida. Quem não tomar a cruz e morrer por pecado todo dia não entra no reino de Deus. Quem vive na carne não entra no reino de Deus. Então veja que a teologia, isso é uma questão que eu defendo, que não acredita no arrebatamento, é uma teologia fria. Você está entendendo a questão que eu estou falando? Ela não crê em eventos sobrenaturais. Mas o senhor acredita também que, ou não, que existem pessoas que só são crentes por ter medo de ficar? Sim, aí eu... Porque, tipo assim, se não existisse arrebatamento, mas e se não existisse arrebatamento? As pessoas ainda seriam cristãs. Entra aquela oração de um pregador, que eu não lembro o nome, que diz o seguinte... Vou liberar o senhor. Que diz o seguinte, Pedro. O pregador orou a Deus assim: Senhor, se eu te sirvo por medo do inferno, que eu queime dentro do inferno por toda a eternidade. Se eu te sirvo por causa das coisas que existem no céu, que eu nunca entre dentro do céu. Mas se eu te sirvo por amor ao que Cristo fez por mim na cruz, que eu permaneça aos pés de Cristo por toda a eternidade. E a religião, ela tem essa questão. Eu tento colocar um equilíbrio em tudo isso. A gente pode terminar esse podcast em Mateus 6, quando Jesus disse: não andeis ansiosos, né? Você tem ideia? Eu acredito que eu sou um dos poucos youtubers que faz. Eu mando o povo parar de me seguir. Se o que eu falo está gerando pânico, ansiedade, eu falo: para de me assistir. Falo: vai ouvir louvores, ouvir pregações. Porque eu enxergo o mundo. Por aquilo, Apocalipse 1. Eu olho para o mundo e eu vejo o Apocalipse. Você está entendendo? Mas, o que a Bíblia diz? Eu estou dentro do reino de Deus e o reino que eu sirvo é maior do que tudo que está acontecendo. E aí Jesus disse: não andeis inquietos pelo amanhã, pelo que vai comer, pelo que vai vestir, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí a lógica de tudo isso é eu estar pronto. A Bíblia diz, Colossenses 3, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. A Bíblia fala, e o Apocalipse, ele tira a pessoa dessa prisão que é a terra, porque a terra é uma prisão. O que Salomão declarou no final da vida? Tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é momentâneo. Verdade. E a gente está se esquecendo que aqui tudo passa, a nossa beleza passa, nossos bens, se morrer, vai ficar. Agora, chegará um dia de prestação de conta. E eu preciso me manter em comunhão. Eu preciso viver o hoje. E é isso que Jesus disse: viva hoje. Me adore, me sirva o próximo e tente viver o agora, né? E sabendo de tudo. Por isso que entra, né, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Olha o que Jesus diz: bem-aventurado, está no Apocalipse, bem-aventurado é uma pessoa mais do que feliz. Quem lê, quem ouve, quem guarda a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, uma pessoa é mais do que feliz quando ela tem certeza da sua salvação, ela entende essa questão, o Apocalipse vai acontecer, mas eu tenho uma segurança. O meu rei falou, o meu amado falou, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Não é tremendo essa percepção? E só espirituais que entendem essas... Eu quero uma salva de palmas para esse episódio, que pelo amor de Deus... Não. Pastor, eu quero agradecer de coração. Eu acho que foi mais do que a minha expectativa. Amém, graças a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente. Obrigado mesmo por ter vindo aqui no nosso estúdio, ter vindo aqui no Trendcast.
Meu desejo é que Deus lhe conserve com essa sabedoria, com esse conteúdo, que te dê bastante saúde e que seus dias prolongue da terra até o dia que ele virá. Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente. Quais são suas redes sociais, pastor? É PR Carlos Cardoso no Instagram e YouTube. Nós temos 2 canais no YouTube e tem o Instagram e o Facebook, PR Carlos Cardoso. Ótimo. Pessoal, se inscreva aqui no nosso canal do Trendcast Oficial. Se inscreva aqui, ativa o sininho, compartilha com o maior número de pessoas que você conseguir. Segue a gente nas redes sociais, Trendcast Oficial no TikTok e também no Instagram. Até semana que vem, no nosso próximo episódio. E eu tenho certeza que quando o pastor estiver em São Paulo, avise-nos. Amém. Nos dê um toque, por gentileza. Porque tinha muita coisa para ser perguntada. Acho que esse podcast tinha que ser umas 3, 4 horas. A gente volta. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer também ao nosso amigo que veio, Pastor Jorge. Pastor Jorge, o senhor quer anunciar o seu livro? Quer anunciar? Pode? Deus abençoe a todos. Ô, meu pastor, obrigado. Vem aqui, Jorge. O Jorge é um amigo que em breve estará conosco aqui também. E só um pouquinho do que ele falou ali para mim já fiquei impactado, né? Pode falar sobre... Olá, tudo bem? Graça e paz, pessoal. Pedro, é o que a gente conversou anteriormente, né? A gente tem uma noção sobre a oração. Eu costumo dizer que a oração, do qual a gente fala aqui no livro, né? O poder real da oração comportamental. Né? O poder, porque tem um fogo nisso, né? Real de reino e realeza. Tem um rei e nós somos pessoas reais que sentamos diante de uma mesa real. E toda a nossa fala, né? Tudo que a gente comunga, tudo que a gente inspira, o nosso acordar, o nosso deitar, o nosso levantar, assim como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Tudo aquilo que fazemos, esse momento aqui agora, está comunicando algo aos céus. E o céu está sempre pronto a te responder. A pergunta é, como é que você está se comunicando aos céus? Né? Imagine que essa mensagem aos céus é uma mensagem criptografada. E qual que é o endereço que você está enviando essa mensagem? E qual é o endereço que você está dando para que ela retorne? Né? Então, a gente entende isso como uma oração comportamental. Né? Como que você realiza isso? Como se manifesta em sua vida para que a sua vida seja melhor e que você tenha uma perspectiva diferente sobre o mundo em que vivemos hoje, para que a gente continue, assim como o pastor Carlos Cardoso fala, né? Até que ele volte. Como é que a gente se mantém firme? É com essa oração que nós intitulamos de oração comportamental. E aqui está um presente para você. É nada, ganhei presente. Aí, ó, tá vendo? Por isso que é bom. Que legal. Olha que bacana. Vou mostrar aqui para todo mundo. Uma dedicatória para mim. Muito obrigado. Jorge Santos estará com a gente em breve. Quem aqui quiser no seguir, nosso... né, para saber mais, @jorge.santosoficial no Instagram. Ótimo. @jorge.santosoficial. Jorge, também muito obrigado, viu, por nos acompanhar aqui também. Pessoal, obrigado por acompanhar o Trendcast até aqui. Se inscreva, não deixe de acessar. E eu tenho um anúncio aqui para te fazer. Você que deseja colocar a sua marca aqui no Trendcast, né? Colocar a sua marca aqui no Trendcast, você vai entrar em contato com os estúdios Trend, tá bom? Você vai entrar em contato aqui com a assessoria do Trendcast, com a Trend Assessoria, para você colocar a sua marca. Tá vendo essa TV aqui, ó? Pode colocar na geral, produção, Dani, me ajuda? Tá na geral? Tá vendo essa TV? Imagine a sua marca nessa TV. Eu conversando aqui com o meu convidado especial, inúmeras pessoas simultâneas comentando e vendo a sua marca aqui. Estando aqui na TV, estando no QR Code, passando em um banner no GC. Então, você pode agora divulgar a sua marca. Entre em contato com a nossa assessoria e a sua marca aqui. E se você também tiver interesse em participar de um episódio
entre em contato com a assessoria, tá bom? Até hoje talvez não deu certo, mas com os estúdios Trend, com o Trendcast e com a Trend Assessoria, vai começar a dar certo. Gente, obrigado por você nos acompanhar até aqui. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.